Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a importância da fé e da comunidade cristã no enfrentamento dos ataques espirituais. A fé, conforme Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, o capítulo que trata dos heróis da fé, é Hebreus 11. Hebreus 11 diz que, capítulo 11, versos 1, diz que, sem, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E também, no outro lado, sem fé é impossível agradar a Satanás e aos seus demônios. Sem fé também, no outro lado, é assim também mesmo, tudo é fé. Até na ciência, tudo é necessário fé. Os cientistas também precisam ter fé. Até os próprios filósofos também precisam ter fé para acreditar que Aristóteles existiu. É necessário acreditar que o fulano de tal. É necessário ter fé para se acreditar algo que não se viu, que ninguém viu, acreditar que existiu. Então isso chama-se fé, porque fé é acreditar em algo que não se vê. Tendo a certeza, ok? Tendo a certeza, mas é algo que não se vê. Então, primeira coisa, a importância da fé. Primeiro devemos saber a fé. A fé, conforme a Bíblia diz, a Bíblia não diz que, não desta definição, não está a falar de fé cega, de que eu tenho que acreditar em Deus mesmo eu não vendo, mesmo eu não conhecendo, mesmo não tendo certeza, não. Isso seria mentira. Isso seria fedeísmo. Existe a diferença entre fé e fedeísmo. A fé que a Bíblia fala, ele pede-nos, como é que pode, ele pede-nos possibilidade. Em grego, diz-nos fé, naquele sentido, no contexto que Hebreus fala, eles falam-nos é a possibilidade, ou é acreditar e tendo a possibilidade de que essa coisa aconteceu ou não. É possibilidade. Acreditar numa possibilidade. E com convicção, certeza, ok? Acreditar porque você tem certeza, porque você tem provas. Não pode se acreditar simplesmente porque não. O que a Bíblia está a falar, que sem fé é impossível agradar a Deus, ele não está a dizer fé cega, está a dizer mesmo assim. Para você ter fé em mim, é necessário que você me conheça. Em outras palavras, está dizendo assim: se você não me conhece, não testemunhe de mim, porque você estaria a ser mentiroso. Porque a fé significa ter certeza de algo que eu conheço, que eu vi e ouvi. Tenho factos. São factos que estão comigo. Ok? São factos. Não é com outra pessoa, é comigo. Aconteceu comigo. E eu tenho essa certeza. Então, quando estamos a falar de fé, a importância da fé no meio cristão ou na comunidade cristã, é, primeira coisa, termos uma comunhão individual com Deus. Porque Jesus mesmo fala na sua oração, em São João capítulo 17, ele fala assim, capítulo 17, versos 3, diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A fé vem por ouvir, e ouvir e ter comunhão com Deus. Ok? Por isso que a Bíblia, o capítulo 11, vem dando testemunhas de pessoas. Abraão, vai falando de Abraão, vai falar primeiro de Enoque, vai falar de Noé, vai falar. Assim está a falar das pessoas. E o capítulo 12, Paulo começa, introduz. Para mim, quem escreveu Hebreus é Paulo, por muitos teólogos também, muitos estudiosos, apesar de haver contradição, mas eu concordo com o grupo de estudiosos que acreditam que Paulo escreveu Hebreus. Capítulo 12 começa com a seguinte forma: Nós temos uma nuvem de testemunha. Por que que nós acreditamos? Paulo fala: Nós temos uma nuvem de testemunhas. Porque eu, sendo acadêmico, acredito. Por que que eu acredito que Aristóteles existiu?
Por que que eu acredito dessa forma, sendo eu filósofo? Eu acredito que Aristóteles existiu por causa da nuvem de testemunhas. Por causa das testemunhas que viveram, muitos viveram na época dele, outros que viveram depois da época dele, mas escreveram acerca dele. Então, por isso, eles acreditam desta forma. Nós também, como cristãos, nós temos uma nuvem de testemunhas. E nós acreditamos nestas testemunhas. E não só acreditar nestas testemunhas, porque nós também temos uma experiência pessoal com este Deus. Então, a importância da fé, primeiro, numa comunidade, primeiro tem que ser individual. Eu tenho que saber por que que eu acredito, como eu acredito, onde eu acredito, para no momento certo, na minha própria consciência, eu ter a certeza. Por que que existe muitas discussões, principalmente na religião cristã? Por que que existem muitas lutas? É porque muitos deles, até os satanistas são mais unidos ainda. Os satanistas são mais unidos em propósito do que os cristãos, que se dizem ser cristãos. Pode falar, você é daquela seta, você é daquela igreja, você é fulano daquela. Não, não é disso. Os satanistas são unidos em propósito. Um dos exemplos da unidade do povo do mundo, o que aconteceu na Covid, no ano 2020? Covid. Todo mundo, todos os governos se uniram no único propósito. Mas todos eles eram diferentes. Cada país com as suas leis. Ninguém mudou nenhuma lei. As leis sempre continuaram de cada país. A Constituição de cada país permaneceu intacta. Mas o mundo todo se uniu num único propósito. Estamos a perceber a diferença? Está unidade na diversidade. Todo mundo se uniu num único propósito, apesar da diversidade, mas todo mundo estava unido para combater o Covid-19. Verdade ou não? Aconteceu, são factos. Então, é desta forma, o mundo cristão, hoje, a fé nossa está abalada porque nós acreditamos com pensamento preconceituoso. O nosso líder religioso põe em coisa na nossa mente para nos tornarmos inimigos de quem? Do fulano de tal, de outra igreja, de outra denominação religiosa. E começamos a nos combater uns aos outros. E os satanistas riem disso. Quando eles veem os cristãos, a comunidade cristã, a se matarem, a se ofenderem, a lutarem uns aos outros, ele vê, esses são para esses leões que estão a matar quando um leão está doente, eles vão embora, vão comer, embora o quê? Outro. Mas nós estamos unidos no propósito. Os satanistas estão unidos no propósito. Apesar de existir várias sociedades secretas diferentes, com dimensões diferentes, eles estão unidos em propósito. Já no cristianismo, nas religiões que acreditam no ser superior e que defendem a moral, natural, são confusionistas. Nós somos confusionistas. Como é que vamos estar unidos na fé cristã, na fé num Deus? Então, a importância de estarmos unidos é conhecermos o Deus que nós adoramos. Quando nós conhecemos o Deus que nós adoramos, as características de Jesus será reproduzido em nós. E nós seremos como Jesus. Amar as pessoas da forma que elas são, sem querer mudá-las, mas deixar que elas mesmo mudem e desejem, tenham o desejo deles de fazer o quê? De se mudar. Jesus, por isso que ele disse, na sua missão, na sua escrita, ele fala, eu não vim para os santos, eu não vim para os salvos, eu não vim para os que são, mas eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que se sentem doentes e precisam da minha cura. Mas se você não sente a minha necessidade, você vai viver e vai morrer assim mesmo. Mas se você tiver a minha necessidade, ouça só, Jesus, sendo o nosso bom pastor,
Ele sabia que em várias denominações, em várias igrejas, em várias religiões, terá filhos dele. Às vezes nós não sabemos a realidade do grande conflito. Jesus é a favor da moral natural. A Bíblia fala disso, Jesus falou disso. Se queremos saber quando ele fala, eu tenho meu aprisco, eu sou bom pastor, eu tenho meu aprisco. Em outras palavras, está a dizer, eu tenho uma igreja física. Em todas as épocas, Deus tem um povo específico, físico, uma comunidade física que representa o seu caráter diante do mundo. Mas apesar disso, ele tem as suas ovelhas em outros apriscos, em outras religiões, em outros lugares do mundo, tem pessoas que adoram a Deus, mesmo não conhecendo a Deus. É o seguinte, Deus é a favor da moral natural. Satanás é contra a moral natural. Essa é a diferença. Em qualquer lugar do mundo, talvez lá nos matos, nas florestas, onde existem pessoas que nunca ouviram falar de Deus, mas eles obedecem à lei moral natural, Deus ali é glorificado. Deus ali está. E Deus ali é exaltado. Mas em qualquer lugar em que desobedece-se à lei moral natural, estamos a falar a lei natural, a lei moral natural. A lei moral natural obedece a Deus de forma natural. E a lei pervertida, não natural, moral do homem, é perversão. Por isso que Paulo, compreendendo isso, ele disse em Romanos capítulo 12, capítulo 2, ele menciona, vai falando, os que sem fé, aquelas pessoas que, mesmo não sendo circuncidados, eles obedecem a Deus, ok? De acordo à moral natural. Eles agradam a Deus mesmo não tendo o quê? Não tendo lei. Qual é a lei que está falando? A lei que Deus escreveu de forma específica nos 5 livros de Moisés. Ele está falando desta forma. Mesmo essas pessoas que não têm lei, nunca ouviram falar de Jesus, mas eles obedecem a Deus de forma natural, como os rios, como a natureza obedece às regras naturais. O rio, você nunca vê nenhum rio a água subir. Aí é o contrário, de forma contrária. A água desce, sempre desce, obedecendo às regras naturais. Se subir, isso não é regra natural. Assim também a moral natural. A moral natural é do bem. Que Deus criou é do bem. E quando o ser humano obedece dessa forma em todas as comunidades, por isso que existe lei. Em cada país existe um livro chamado Constituição da República. Esta Constituição da República é onde estão as leis. E as pessoas que têm a moral natural obedecem às leis que estão lá, mesmo ele não conhecendo, mesmo não entrando em contato com essas leis, ele obedece de forma natural e se torna um cidadão do quê? Do país. É desta forma. Então, a comunidade, quando nós às vezes brigamos, nós somos irmãos da fé porque não compreendemos qual é a nossa missão. Não compreendemos quem é o Deus que nós adoramos. O Deus que nós adoramos é a favor da moral. Se é pastor daquela igreja, eu vou em várias igrejas. Eu sou convidado em viajar. Eu viajo e vou em várias igrejas, não só da minha própria denominação. Mesmo no meu próprio país, pastor de outras denominações me chama e eu vou lá nessas igrejas, testemunhar do poder maravilhoso de Deus. Tenho ligações, eu vou, eu falo de Jesus, eu falo da moral natural, aquele que Deus quer para com as suas criaturas. Deixa Gabriel? Gabriel? sim, Voltou.
Ai, tinha travado. Travou. Ah, Você estava falando que quando você era chamada para as igrejas, você fala de Jesus, né? Aí parou. alô? Oi, tá Ah, ouvindo a ok, gente? Sim, consigo ouvir. Ah, tá. Voltou. Travou na parte que você estava falando, quando os pastores de outras igrejas te convidam, você vai lá. E aí depois disso travou. Aham, ok. Os pastores de outras igrejas, de outras denominações, convidam-me. Eu vou no Espírito do Senhor, cumprindo a missão do Senhor, testemunhar do poder maravilhoso da graça de Deus, sabendo que quem me chamou é o meu irmão. Somos diferentes, mas Deus está com quem? Está com ele. Os princípios que eu obedeço, a luz que eu tenho, não é a luz que ele tem. E Deus, ele obedece a Deus de acordo à luz que ele tem. E ele toma conta, Deus toma conta, leva em conta de acordo com o conhecimento que ele tem. Então eu falo o que é que eles conhecem. Eu falo a partir daquilo que eles conhecem, mostrando um Jesus, um Deus vivo e real, não somente o da Bíblia, não somente o que os pastores falam, mas alguém vivo que pode falar conosco, que pode se comunicar conosco e que nos liberta das diferenças, que nos liberta da diferença no sentido negativo, mas não da diversidade. Nós somos diferentes, isso é natural. Homem e mulher são sempre diferentes. Podemos ter nossos filhos descriar, mas eles sempre serão diferentes. Podem ser gêmeos, nasceram no mesmo dia, saíram do mesmo ventre, mas eles serão sempre diferentes. E deve-se respeitar essa diferença. É isso que às vezes os cristãos não compreendem. Por isso que não há unidade entre o mundo cristão, porque não conhecemos a nossa missão. Então, a fé é importante. Fé identifica qual é a tua religião. A fé indica as tuas ações. A fé é adoração, é demonstração da adoração. Quem você é, a quem você adora. Se és um Deus, se você adora um Deus de confusão, as tuas ações, as tuas palavras vão demonstrar que você não adora um Deus de paz. É nesse sentido que Deus continue a nos abençoar, abençoar a comunidade cristã, a comunidade espiritual. Ainda me lembra, eu recebi um convite do irmão do árabe, mas do Egito, e ele disse: Olha, irmão, eu ouvi o seu testemunho que está em inglês, quero gravar também em aramaico. Vamos gravar também em aramaico. Olha, ele é aramaico, ele é muçulmano. Estamos a perceber? É muçulmano, é árabe. Ele disse-me isso. Vamos fazer isso também. Mas é só para dizer que quando Deus está a trabalhar, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Quando Deus está a trabalhar, ele faz as coisas, faz maravilhas, segundo a vontade dele. É desta forma. Deus trabalha. Não faça o trabalho do Espírito Santo. O nosso trabalho é ouvir o que ele está a falar, vivermos o que nós lemos, de acordo com o conhecimento que nós temos, e orar a favor de outras pessoas. Anunciar, e o Espírito Santo é que vai convencer as pessoas. Então, não é a função do Espírito Santo convencer as pessoas. Nisso que Jesus disse, ele vai convencer o quê? As pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Vai convencer as pessoas do mal para o quê? Para o bem. Essa é a função do Espírito Santo. E qual é a função nossa? A nossa função é falar de Deus, testemunhar do que Deus está fazendo na nossa vida a outras pessoas e orar a favor delas. É só isso.